Oi, pessoal. Tentei deixar passando aqui o scanner da caldeira, tá bem legal. O pessoal veio escanear aqui a caldeira essa semana para demonstrar um pouquinho de trazer, né, a realidade para dentro da tecnologia, né, que o scanner 3D é justamente o que faz o link, né, do existente para a plataforma, né. Mas aí, ó. Esse aqui é a nuvem 3D que a gente veio captar aqui da caldeira essa semana, só para deixar o rodando aí. A gente começou a investir no BIM há uns 5 anos, com a entrada do Fábio. Só uma curiosidade, 4 anos. O Fábio veio em 2019, nos pediu um estágio não remunerado. E a gente, não, que isso, né? A gente tem aqui uma bolsa para os estágios, né? Ele entrou na Axis e logo demonstrou, né, seu conhecimento em BIM, e hoje é nosso líder aí, e somos sim uma referência com o método aqui no estado. Vamos falar agora de um estudo de caso aplicado na indústria, né, que é o biometano. Como processos de engenharia se combinam no processo de biodigestão anaeróbia. Conheça o case da Bio, plataforma de biosoluções, produzirá biometano a partir de resíduos orgânicos da indústria. Eu gostaria de convidar ao palco Marildo Guerini, engenheiro ambiental, especialista em processos de biogás e biometano, mestre e doutorando em sensoriamento remoto, autor do Atlas das Biomassas do Rio Grande do Sul. Falei certo? Bem-vindo. Boa tarde, gente. Primeiramente, queria agradecer, né, o convite da Axis para a gente poder estar aqui hoje participando do evento e apresentando esse estudo de caso que, no nosso entendimento, é muito bonito. É uma planta que a gente vem desenvolvendo e está em fase de construção. E parabenizar toda a comissão organizadora por esse belo evento que vocês estão conduzindo durante o dia de hoje. Vou falar um pouquinho, então, da produção de biometano. Não sei se esse é um tema muito do convívio diário de vocês, então eu peço, se eu falar alguma questão muito técnica ou algum termo técnico que vocês não tenham compreensão, por favor, né, façam essa pergunta no final aí que a gente vai estar discutindo. Como foi apresentado, eu sou engenheiro ambiental, sou mestre em sensoriamento remoto, estou fazendo doutorado nessa área de sensoriamento remoto também, e trabalho com plantas, né, ou projetos para a produção de biogás e biometano. Há aproximadamente aí 10 anos eu venho desenvolvendo trabalhos em cima desse tema, e fui um dos autores, né, uma das pessoas que trabalhou arduamente aí para a gente fazer esse trabalho que foi inédito em sua época, né, ele foi publicado em 2016, então, fazendo um levantamento, o primeiro levantamento do Brasil, demonstrando as potencialidades aqui do nosso estado para a produção de biogás e biometano. Hoje, nós já temos uma legislação aqui no estado bastante desenvolvida para a questão de processamento, comercialização e produção do biometano, e esse foi uma das bases aí que fomentou toda essa estrutura, né, da cadeia do biometano aqui no estado. O que é o Bio? A Bio é uma empresa que foi formada ou foi construída no conceito de tratar, né, ou buscar reduzir todos os impactos gerados por resíduos de diferentes players ou diferentes clientes, e a partir disso trazer ou gerar um ativo financeiro para essas mesmas empresas. A Bio, ela hoje busca e tem um entendimento de tratamento de resíduos, onde ela vai estar localizada aqui na região metropolitana, na cidade de Triunfo, muito próximo daqui, e visa ou busca fazer o tratamento de resíduos de diferentes fontes de toda essa região. Para isso, né, um dos nortes que a gente teve dentro do desenvolvimento dessa empresa é buscar sempre a economia circular. Eu vou falar um pouquinho mais depois, no próximo slide, sobre economia circular, mas esse é dos nortes da fundamentação do projeto Bio.
Ela foi formada pela união, né, ou pela junção de 2 players do mercado. O primeiro deles é a Sebigascótica, ao qual eu faço parte hoje do corpo técnico, né, do corpo administrativo. A Sebigascótica é uma empresa especialista na produção, ou melhor, na construção e desenvolvimento de negócios e projetos voltados para a produção de biometano. E também a EB Capital. A EB Capital é um fundo de investimento, né, uma gestora de investimentos, e que busca e que vem, né, desenvolvendo, investindo e fomentando projetos voltados para a área ambiental. Então, voltados para economia circular, voltados para tratamento de resíduos, voltados para a produção de energias limpas, energias renováveis. E a junção dessas 2 empresas, então, foi fundada a BIO. Esse é um contexto, um fluxo do processo da BIO. Então, nós, inicialmente, nós vamos estar recebendo resíduos de diversas fontes. Essas fontes podem ser estação de tratamentos, indústrias, resíduos agro-silvopastoris, abatedouros, resíduos alimentares, diversas fontes de resíduos. Esses resíduos eles serão caracterizados e, pós a caracterização, processados via digestão anaeróbia. Esse processo ele busca converter essa matéria orgânica que a gente tem nos resíduos em gás. E esse gás, depois, ele passa por um processamento e ele é aproveitado. Nós temos, basicamente, 3 fontes ou melhor, 4 fontes de receitas dentro desse projeto. A primeira delas é exatamente o tratamento desses resíduos, porque a gente vai estar fazendo o tratamento deles. A segunda vai ser a produção do biometano. Esse biometano ele pode ser comercializado em substituição do gás natural, tanto veicular quanto gás natural comercializado em residências ou meios industriais. Estaremos produzindo CO2 a nível alimentício. Então, teremos a produção de CO2 a nível alimentício. É uma das primeiras plantas no Brasil produzindo CO2 a partir de resíduos orgânicos. E também, na fração líquida de todo esse meu material, a gente vai estar produzindo fertilizantes orgânicos. Fechando, né, todo o ciclo de 0 emissões e 0 resíduos dentro da nossa planta. Então, tudo que entra, todos os resíduos ou todas as biomassas, substratos que estarão entrando na nossa planta, serão tratadas e serão destinadas corretamente, ou virarão produto. No nosso caso, os 3 produtos principais: biometano, CO2 e o fertilizante orgânico para utilização agrícola. E, nesse contexto, a gente fecha todo o ciclo de utilização e de vida, né, o ciclo de vida dos nossos resíduos. E o bio, ele tem como propósito, né, a não emissão ou a não disposição de resíduos, e, a partir disso, todos os processos ou todas as condições de processo que acontecem dentro da planta, elas são controladas. Para que não se tenha emissões de gases de efeito estufa, para que não se tenha emissões fugitivas e que também não se tenha nenhum impacto com relação à fração sólida ou à correta destinação do nosso fertilizante. Falando em economia circular, que eu sei que hoje de manhã, eu infelizmente não pude participar, mas tivemos uma conversa sobre economia circular e ESG. O bio está pautado nessa questão da economia circular, onde receberemos o resíduo, trataremos eles via digestão anaeróbia. A partir da digestão, nós teremos os seus subprodutos. Esses subprodutos eles podem retornar para as agroindústrias, as quais foram as fontes geradoras de resíduos, ou não diretamente, né, sendo utilizadas por outras empresas ou outras demandas. Teremos a fração do digestado. O digestado é um material líquido pós-processado, então seria um material ao qual já está estabilizado e pronto para disposição em solo agrícola como fertilizante. Esse material ele pode, além de ser disponibilizado diretamente em solo agrícola, ele pode passar por um processo de compostagem. Esse processo de compostagem ele agrega valor ao nosso produto e agrega características que são benéficas para o processo e a utilização como fertilizantes agrícolas. Então, a gente acaba agregando valor a um produto, ou a um resíduo, que no caso seria se não tivesse uma disposição correta. E, a partir disso, retorna para o meio, né, retorna para o solo. E sobre Sebigascótica, né, esse
esse ponto até aqui seria somente sobre a bio. E agora, falando especificamente com você sobre a Sebigascótica e sobre o processo de biogás desenvolvido pela Sebigascótica. Alguém aqui não conhece o que seria o processo de digestão anaeróbia ou a produção de biogás? Todo mundo já ouviu falar do que é o biogás? Sim? Não? Sim, não? Bom, o biogás ele é uma mistura de gases, produzida a partir de um processo sem a presença de oxigênio, da degradação de matéria orgânica. Isso é um ponto importante, por quê? Porque essa planta ela é pautada na digestão de resíduos orgânicos. Então, única e exclusivamente resíduos orgânicos. Nós não recebemos, ou a planta da bio, ela não vai receber produtos tóxicos, produtos inertes, ou produtos que não sejam possíveis de degradação. Porque o sistema ele não é composto, ele não está adaptado para tratar resíduos que não sejam orgânicos. Então, a primeira premissa para a planta é que os resíduos sejam orgânicos. A gente chama de biomassa, né? Os resíduos para nós, para muitas empresas ela é um passivo, passivo ambiental, muitas vezes, o que traz um custo para tratamento elevado, para nós ela é uma fonte de receita, né? Então, a gente chama ela de biomassa ou de substrato. Essas biomassas, elas entram na planta, elas são caracterizadas, elas são homogeneizadas dentro dos padrões ou dentro das condições ideais de processo para a biodigestão e são encaminhadas para um reator. Nesse reator são tanques com controle de processos. Esses controles eles vão desde temperatura, carga de alimentação orgânica, agitação, vazões, enfim, todos os controles de processos necessários para que os micro-organismos que ali se encontram consigam degradar essa matéria orgânica, a fração da matéria orgânica disponível para a degradação e gerar o biogás. O biogás, ele basicamente, ele é composto por 5, 6 compostos, né, que seriam o CH4, CO2, umidade ou água, H2S, que é um gás extremamente tóxico em algumas condições, e também amônia. Alguns desses gases eles não são interessantes para o processo, então a gente tem que fazer um tratamento desse gás para conseguir aproveitar esse biogás. No nosso caso, ou melhor, no caso em geral, existem duas possibilidades de aproveitamento do biogás. A primeira delas é a queima direta. Então, eu tenho o biogás, eu produzo ele, posso queimar direto em caldeiras, por exemplo, para ter uma demanda térmica atendida, ou eu posso queimar em motores mecânicos para a geração de energia elétrica. Essa hoje, ou melhor, atualmente, a maioria das plantas de produção de biogás que existem mundialmente são voltadas para a produção de energia elétrica. Porém, as coisas estão mudando, né, em função de mercado de gás, né, guerras que estão acontecendo e muitas coisas. Preço da energia elétrica baixando cada vez mais. Essa tendência que as plantas cada vez mais não sejam, em seu conceito, para a produção de energia elétrica, mas sim para a produção do biometano. Bom, a primeira forma de utilização é a queima direta, e a segunda é, então, a passar pelo processo de limpeza ou purificação, que é o que a gente chama. E esse processo de purificação, eu tenho a separação dessas moléculas dos compostos que existem no biogás. Normalmente, a molécula de maior interesse é a do metano, porque é a que hoje está mais regularizada e disponível para a venda. E a segunda, a terceira, enfim, que podem ter muito mais, é CO2, a gente pode ter a formação de hidrogênio. Do hidrogênio, a gente tem as diversas, né, opções aí de transformação do hidrogênio para ser utilizado, como amônia verde, como diretamente para metanol e tudo mais. Hoje, essas outras tecnologias, elas não estão sendo muito aplicadas ainda aqui no Brasil, mas a gente verifica que, num curto período de tempo, muitas plantas serão voltadas para a produção dessas energias também. E a parte sólida, aqui eu falo da fração gasosa, e já a fração sólida líquida segue o caminho do fertilizante agrícola. Então, aí o fertilizante, a depender dos casos, ou a depender das situações, eu posso ter a utilização direta, ou eu posso passar pelo processo de compostagem e ter um fertilizante mais rico, um fertilizante mais elaborado para a comercialização ou uso em solo agrícola. Aqui trago alguns exemplos para vocês sobre possíveis biomassas de utilização. Essas, especificamente, são as que a gente vai estar utilizando no bio, né, na empresa no projeto de Triunfo.
E basicamente são, né, conforme eu já comentei anteriormente, resíduos agroindustriais, resíduos orgânicos domésticos ou de indústrias, resíduos de frigoríficos, resíduos de abatedouros, resíduos agrícolas em geral, resíduos de animais e lodos e efluentes das mais diversas estações de tratamento ou outros lodos que possam vir a ser gerados. As culturas energéticas é um ponto bastante importante. Hoje existe uma grande discussão em torno da utilização de cultura energética ou não para a produção de energia, né, e a gente hoje vê com bons olhos, aí, em alguns casos específicos, a produção de energia a partir de culturas energéticas. Aqui está um pouco mais exemplificado a composição da biomassa e a composição do biogás. Essa fração maior é no que é composta a nossa biomassa, né? Então, toda a fração orgânica, então, todo o material orgânico que existe, ele é composto basicamente em duas frações. A primeira delas é a umidade, a água, e a segunda delas é a fração sólida. A água, ou a fração úmida, ela não tem energia, ela não contém energia em sua composição, é apenas água. Isso, para nós, ela não interessa, porque é só o volume que eu tenho de processo e acaba atrapalhando um pouco o sistema. Para nós, o processo de biodigestão, a fração mais importante é a fração sólida. Só que essa fração sólida, ela é dividida basicamente em duas outras frações, muito resumidamente, que é a fração que eu tenho possibilidade de degradação via orgânica e tem a outra fração que não degrada via orgânica, que são os chamados sólidos voláteis e os sólidos fixos. Os sólidos fixos a gente não consegue degradar via digestão anaeróbica, e a fração volátil é o que a gente tem a energia, ou tem a possibilidade de degradação via digestão para gerar o nosso biogás. E essa é a nossa fração de interesse. Por isso que toda a biomassa, ou todo o material que entra na planta, ele passa por uma caracterização para a gente entender qual que é o potencial, ou qual que é a fração possível de degradação desse material e, posteriormente, produção de biogás. E aqui, no segundo gráfico, nós temos a composição bem básica do biogás. O biogás ele é composto por CH4, normalmente, em sua maioria, é CH4. Isso depende muito do tipo e da composição das biomassas. CO2, H2S, água e outros, né, amônia, enfim, outros que podem estar embutidos no processo, mas em uma concentração muito baixa. Com relação à operação e toda a automação do sistema e das plantas que a gente vem desenvolvendo, e especificamente no bio. Eu estava aqui sentado anteriormente, escutando a palestra, né, a conversa, o debate que teve, da utilização do BIM, e a gente, depois que utilizou o BIM, realmente é impossível trabalhar sem BIM, né, principalmente em plantas bastante complexas, iguais às que a gente vem desenvolvendo. É uma ferramenta extremamente valiosa para acelerar o processo de desenvolvimento e reduzir retrabalhos. Então, a gente também utiliza e vê com muito bons olhos. E, normalmente, todas as plantas que a gente vem desenvolvendo, elas são para operação em modo automático. Então, tem todo um software, toda uma lógica de processamento, toda uma lógica de controle que busca a menor interação homem-máquina, né? que busca a menor interação humana na operação da planta. Então, por isso que a gente desenvolveu, tem alguns softwares desenvolvidos para cada um tipo de planta. Eu vou acelerar um pouquinho, porque senão eu não vou fechar no meu tempo. Tá? Tecnologia de digestão anaeróbia. A gente tem hoje, no mercado, algumas tecnologias que a gente entende que são bastante arcaicas, né? Arcaicas no sentido de pouca tecnologia embarcada, acaba resultando em baixa eficiência do sistema e baixa produção e alta manutenção. Hoje, para quem já viu, ou para quem conhece o processo de digestão, normalmente são esses tipos de reatores que estão sendo desenvolvidos, né, ou que são implementados há muitos anos aqui no Brasil. São reatores que funcionam, mas com eficiência relativamente baixa. Quando não tenho um sistema com, ou melhor, quando eu tenho um sistema com uma tecnologia baixa embarcada nele, acaba trazendo problemas operacionais. Esse é um exemplo específico.
Essa é uma parte interna de um reator, né, o qual teve problemas, principalmente na parte de agitação e sedimentação de material, e a partir do momento em que acontecem esses problemas, para além de toda a manutenção necessária para conseguir colocar o sistema em funcionamento novamente, a gente tem toda uma perda econômica pela redução da eficiência do nosso sistema. E para isso, aí entra toda a parte de processo e tecnologia, né, que é o foco hoje da minha conversa aqui. A gente, como Sebgas Quótica, desenvolveu algumas soluções específicas para tratamento de resíduos específicos, e basicamente nós temos duas soluções voltadas para essas especificidades. A primeira delas é um sistema muito parecido com as lagoas, né? O conceito é parecido com as lagoas que eu mostrei anteriormente, porém com uma tecnologia altamente embarcada para que não aconteçam esses problemas operacionais. E o segundo conceito é os reatores no formato mais tradicional, reatores verticais, acima do solo, feitos em alvenaria. Esses são utilizados para casos onde a nossa biomassa ela tem uma característica mais sólida, né, uma biomassa mais com uma carga orgânica maior, e já as lagoas são realizadas ou são construídas quando eu tenho biomassas com uma carga sólida um pouco mais baixa, que sejam passíveis de menor necessidade de processamento. CLBR, esse é o nosso nome, né, uma marca patenteada. São os reatores em formato de lagoa, conforme eu coloquei, com uma tecnologia altamente embarcada. Essa planta, especificamente da foto que está sendo mostrada para vocês, é a maior planta de biodigestão das Américas, biodigestão de vinhaça, é a primeira no Brasil a ser construída para a digestão de vinhaça. E o volume de cada uma dessas lagoas, para vocês terem uma noção de tamanho, tem aproximadamente 85 mil metros cúbicos. Então, são lagoas, né, ou reatores extremamente grandes, com uma capacidade de produção extremamente alta e com uma alta eficiência na conversão da matéria orgânica em energia, em biogás. Essas lagoas, elas são, basicamente, a construção são abaixo do solo, são lagoas, com um sistema de alimentação altamente eficiente, né, o qual foram testadas inúmeras formas, né, dentro do processo de biodigestão. Existe uma peculiaridade muito grande. Ao contrário de reações químicas, o processo de biodigestão anaeróbia ele é vivo, né? A gente trabalha com micro-organismos, com bactérias. Então, quanto mais homogêneo for todo o processo, quanto mais estável for o processo, melhor para o processo, mais eficiente ele será. Essa tecnologia, a gente buscou exatamente isso, né? Deixar o mais homogêneo, o mais estável possível a nossa parte interna do reator. Para quê? Para dar as melhores condições para os nossos micro-organismos, para que eles consigam ter a maior eficiência na conversão do biogás, ou melhor, da biomassa em biogás, né, da fração volátil em biogás. Essas lagoas elas têm coberturas diferentes das que são construídas há muito tempo aqui no Brasil. Elas têm cobertura flutuante, né, então a gente não vê. Deixa eu voltar aqui. A gente não vê o balão se formando em cima dessas lagoas, né, o balão de gás, uma vez que essas lagoas são bastante grandes. Então, o risco operacional de você ter um balão de gás formado numa lagoa grande, ele é muito grande. É o risco operacional. Então, por isso que a gente trabalha num formato de pressão negativa, diferente de muitos outros players, né, do mercado que trabalham com o formato de balão. E ela é especificamente, como eu comentei, para resíduos mais líquidos, né? Exemplos desses resíduos são as vinhaça do setor sucroenergético, vinhaça da produção de pome, da produção ou do processamento de mandioca, enfim, resíduos que sejam mais líquidos. Já os CSTRs, conforme eu comentei, tem esse outro formato, que são os reatores verticais, né, normalmente redondos, aos quais tem essa cúpula de gás, que serve para, primeiro, ter um armazenamento, né, forma um gasômetro, e segundo, para trazer mais estabilidade do processo interno e uma maior qualidade e homogeneização do meu biogás, que é produzido. Aqui tem algumas fotos.
Diferenças dos sistemas. As lagoas, a alimentação, a homogeneização da biomassa, controles de processo, controles de estabilidades é feito todo de forma mecânica via bombas. Nos CSTRs, diferente das lagoas, em função de trabalharmos com biomassas mais sólidas, a gente necessita ter um sistema de agitação para que a parte interna do bioreator, ele fique totalmente homogeneizado, totalmente misturado. Então, essa é uma das diferenças das tecnologias que a gente vem desenvolvendo, né? Outro ponto bastante interessante das duas tecnologias, um baixo custo operacional, né, um baixo OPEX de operação. E esse tipo de tecnologia, basicamente, tem um fácil acesso de manutenção. Diferente da lagoa, que é um pouco mais complicado em função do seu tamanho, em função da sua construção, esses reatores eles têm fácil acesso para manutenção, uma vez que essa membrana que faz a cobertura dele é de fácil retirada, né? De fácil retirada se acontecer algum problema na parte interna do reator. Normalmente não ocorre, mas tem essa praticidade. E outro ponto interessante, caso aconteça algum tipo de problema com sedimentação de materiais, esses reatores eles são construídos para que todo material que ele é sedimentado, ele é encaminhado fluido dinamicamente para um ponto ao qual tem a coleta e eu consigo fazer a sucção desse material inerte, o que possa vir a decantar dentro do reator. Dessa forma, eu não perco volume operacional e eu aumento a eficiência do sistema. Por fim, vou trazer aqui o exemplo, vou falar um pouquinho especificamente da bio. Essa é uma imagem, uma foto, né, uma fotografia aérea do projeto ou da planta que está sendo construída em Triunfo. E, basicamente, a gente tem esse caminho da biomassa, né, mostrando, trazendo todo esse conceito que eu abordei durante a conversa. Primeiro, ele vai passar por um sistema de pesagem e caracterização das minhas biomassas, que estarão chegando na planta. Segundo, nós teremos uma área, um prédio, ao qual será feita o recebimento e a homogeneização dessas biomassas. Nesse prédio, terão tanques específicos para cada tipo de biomassa, para que depois seja feita a mistura, né, na forma que a gente está entendendo que para o processo será a melhor condição para fazer a biodigestão anaeróbia. Dentro dessa unidade também terão alguns equipamentos específicos. A bio, eu esqueci de falar anteriormente, tem mais um dos diferenciais da bio, é a possibilidade de receber biomassas orgânicas que estejam embaladas, por exemplo, algum resíduo de alguma empresa ou de alguma indústria que tenha validade vencida, e para que a gente não tenha uma pessoa específica para fazer a abertura dessas embalagens, a gente vai ter um equipamento que faz esse processo, que faz esse trabalho de separação da fração orgânica da fração inerte, ou das embalagens. Esse equipamento ele vai estar especificamente nessa área também. E a partir daqui é que começa toda a magia, que começa todo o processo em si de conversão da biomassa em biogás. Nós teremos o terceiro ponto, que é um tanque ou uma lagoa. Para fazer a homogeneização, a gente chama de tanque buffer. Então, é como se fosse um estoque de biomassa pronta, misturada dentro das características para a alimentação dos reatores. Depois, nós teremos um tanque de hidrólise. O tanque de hidrólise ele serve para fazer a quebra das moléculas mais complexas, para facilitar a degradação dentro dos meus bioreatores. Por que a gente faz isso? Nós temos temperaturas operacionais diferentes aqui nesse processo. Os reatores primários, que são esses 4 redondinhos, que é a etapa seguinte, eles trabalham numa condição mesofílica, trabalham em temperatura de 37, 38, no máximo 42 graus, que isso é o ideal para a digestão anaeróbia nessa faixa de temperatura. Porém, como a gente vai receber uma gama de resíduos bastante diversa, bastante grande, a gente entendeu que seria necessário termos um processamento, um pré-processamento dessas biomassas antes de
adentrarmos aos nossos reatores primários. E esse pré-processamento ele vai ser feito pela fase de hidrólise. Nessa etapa, a gente vai estar trabalhando com esse reator a 70 graus por um curto período de tempo, para que a gente consiga, além de fazer a quebra de alguns compostos e algumas moléculas mais complexas, trazer a possibilidade de eliminação de alguns patógenos que possam vir estar adentrando na planta. Passando da hidrólise, teremos os biodigestores primários, onde acontece a primeira fase da degradação. Aqui é onde a gente tem a maior produção de biogás, com uma carga orgânica mais elevada nesses reatores, porque recebem a biomassa fresca, e também a maior fração, ou a maior porção de biogás sendo geradas. Saindo nossos reatores primários, nós teremos o nosso digestor secundário, em formato de lagoa. Aqui a gente está fazendo um mix das duas tecnologias que a gente tem hoje dentro da CBGAS Quótica. Estamos utilizando a tecnologia de reatores CSTRs para os reatores primários, e para os reatores secundários e terciários, estamos utilizando a tecnologia CLBR. Biodigestor secundário, no mesmo contexto dos digestores primários, ele conta com todas as condições, todos os controles de processos necessários para uma boa biodigestão. Saindo do digestor secundário, a gente tem uma terceira fase de digestão, que seria os nossos biodigestores terciários. Por que a gente está fazendo isso? Por que 3 fases? Por que uma só? O custo para a implementação de reatores primários ou de biodigestores primários, ele é muito mais elevado do que a gente construir lagoas, do que a gente construir reatores no formato CLBR. Então, por isso, que a gente entendeu, nesse caso, fazer a união das duas tecnologias, e a implementação desses 2 formatos. E, nesse contexto, a gente consegue ganhar em tempo de biodigestão e também em volume de processo para termos uma geração maior de biogás dentro da planta. Por fim, nós temos a lagoa de digestado, que é onde vai todo o material que saiu do nosso biodigestor terciário, ele vai ser encaminhado para um sistema de separação. Esse sistema de separação vai separar a fração sólida da fração líquida da nossa biomassa. A fração sólida, ela será encaminhada para a nossa última etapa do processo, que é a unidade de biofertilizante, onde a gente tem o processo de compostagem. Depois do processo de compostagem, o nosso produto final será um fertilizante orgânico. E a fração líquida, ela será destinada diretamente em solo agrícola, em uma área próxima à planta. E essa lagoa, ela serve como uma lagoa de amortecimento para casos e momentos em que a gente não consiga fazer a disposição final desse material líquido. Esse é o caminho da fase líquida sólida. E, por fim, o coração da planta é a purificação ou o beneficiamento do biogás, que é onde a gente vai ter, no nosso ponto 10, a separação toda a fase de limpeza do biogás para a remoção dos compostos que não são interessantes para a comercialização, como H2S, amônia e outros que possam vir estar embutidos na nossa composição, e depois a sua separação da molécula de CH4 do CO2. O CH4 ele terá 2 destinações aqui nesta planta. A primeira delas é em formato de biometano, será comprimido e disposto diretamente no gasoduto da companhia aqui do estado, na Sulgás, que passa na frente aqui da planta, e uma fração ou uma porção desse biogás, desse biometano, que será produzido, ele será comprimido em altas pressões, 250 bar, e comercializado na forma de cilindro. Já o CO2, todo ele será liquefeito e comercializado, então, para indústrias e empresas aqui da região, na forma liquefeita, para utilização em grau alimentício. E aí eu fecho todo o nosso ciclo, como eu comentei anteriormente, toda a biomassa que entra, passa pelo ponto 1, pesagem e análise, ele tem esses caminhos específicos, nada aqui nessa planta vai fora, ou nada não é utilizado. Tudo que entra se transforma em algum outro subproduto, seja na fase gasosa, seja na fase sólida líquida. E esse é o contexto para fechar todo o ciclo de vida da nossa biomassa dentro da nossa planta.
É isso. Meu nome, Marildo Guerini, fico à disposição para perguntas. Qualquer coisa, qualquer dúvida, por favor, fiquem à vontade para me questionar. Alguém quer fazer pergunta, pessoal? Aqui? Uma pergunta bem simples. Em que fase da obra que está essa planta? Foi iniciada a terraplanagem, agora há um mês, mais ou menos, e início de produção de biometano em injeção no gasoduto da Sulgás previsto para dezembro de 2024. Os fornecedores do que entra, vêm da região? Tem alguma coisa específica assim que vai vir mais? Ou vocês estão ainda... Tem hoje uma prospecção aí de aproximadamente 90%, meus universitários, mais ou menos. Então, basicamente, aí 90% das biomassas que irão ser processadas dentro dessa planta já estão contratadas, né, já estão garantidas, e as fontes são de diversas fontes, né? Nós temos aí desde resíduos alimentares que serão encaminhados de toda a região aqui metropolitana, até resíduos agroindustriais, resíduos agrícolas, enfim, o mix é bastante grande. Tem elencados aí mais de 15 tipos de biomassas que podem ser recebidos para processamento. Como vocês fazem a separação desses gases que vocês não têm interesse, como amônia e H2S, e qual o destino deles depois dessa separação? Sim, boa pergunta. Existem dois sistemas de separação. O primeiro deles é para a separação do H2S. Então, os dois basicamente são feitos por lavagem. Então, a gente lava o biogás e faz a separação. Claro que temos adição de alguns aditivos químicos, cada um específico para o nosso componente. O H2S ele vira uma pasta de enxofre, né? O S é o enxofre, então eu tenho o enxofre na forma sólida, e esse enxofre ele vai ser dosado dentro do meu composto. Então, eu consigo utilizar ele numa forma dosada no composto para depois de exposição em solo agrícola. E a amônia da mesma forma, né, feita por lavagem, e a gente pode fazer a dosagem desse material no composto. Ou venda direta. Tá? Hoje está prevista a utilização ou a dosagem desses componentes diretamente no meu composto, no meu fertilizante. É claro que, se em algum momento se entender e se tiver mercado específico para vender esses compostos na sua forma natural, né, vai ser vendido de uma forma natural. Tá, mais uma. O processo é um processo contínuo ou de batelada? Contínuo. Contínuo. Se ele é contínuo, como que vocês fazem o transporte da parte que está em slurry ainda, né, sólido líquido, para a lagoa de separação de gestato? Sim, hoje toda a movimentação de material que acontece dentro da planta é feita via bomba. Então, todo o material é bombeado, tanto a fração líquida, né, a transferência da fração líquida de um digestor para o outro, de uma lagoa para outra, para o sistema de separação para a lagoa final, é tudo via bombeamento. E a mesma coisa acontece com o gás, com a fração gasosa. Né? Nós temos sopradores específicos para gás, que aí faz toda a condução e toda a destinação do gás para seus destinos específicos. Tá, joia. Obrigado. Espera aí que eu vou chegar. Primeiramente, boa tarde. Eu fiquei na dúvida de ter uma estimativa de quanto tempo leva cada processo e o processo geral de tanto do fertilizante e o biogás? Sim. Esse é um dos parâmetros mais importantes, junto com a carga orgânica de alimentação em cada um dos reatores, é o tempo que essa biomassa fica em cada um deles. Porque eu tenho um tempo específico para que os meus micro-organismos consigam acessar a nossa matéria orgânica, nossos sólidos voláteis presentes na biomassa, para fazer essa degradação. Então, tudo isso é controle de processo. Hoje, a planta está projetada para tratar 600 toneladas de resíduos ou de biomassas por dia,
e um tempo de processamento de aproximadamente 41 dias. Então, desde que eu entro na minha planta até eu sair lá no digestado final, ela vai passar 41 dias dentro desses digestores. Então, cada um deles tem um tempo específico, é claro, mas o tempo total é 41 dias para a produção do biogás. A partir do momento em que eu faço a separação e eu encaminho esse material para a compostagem, eu tenho um tempo que pode ser variável. Aí vai depender muito de condições climáticas, de material que será utilizado para fazer a blendagem desse composto, mas se estima, né, se tem hoje como meta, no máximo 90 dias de processamento. Então, a partir do momento que o meu material ingressa para a unidade de biofertilizantes, ele vai ficar por, no máximo, 90 dias, fazendo toda a maturação e todo o preparo para se transformar em biofertilizante. Eu tenho mais duas perguntas. A segunda é, cada processo que você usa materiais diferentes, eles são feitos no tanque da lagoa, ele é feito todos juntos ou são feitos separados? E se são feitos separados, eles levariam esses 90 dias cada tipo de substância? Por exemplo, você teria substâncias da mandioca que você tinha citado, né? Então, é começo, meio e fim do processo e depois troca ou faz tudo junto? É fluxo contínuo. Então, a partir do momento em que a biomassa ela entra no reator, ela vai ter 40 dias para sair lá no final. Mas eu estou entrando com biomassa diariamente, todo momento. Então, aí entra a questão de dimensionamento. Hoje eu tenho um volume, vou exemplificar, não é o nosso caso, mas se eu tenho um volume de biodigestão de 1.000 metros cúbicos e eu entro com 100 metros cúbicos por dia, eu vou ter um tempo de retenção desse material de 10 dias. Então, esse é o nosso cálculo. A gente não tem como saber exatamente se realmente aquela biomassa que está entrando hoje vai sair daqui a 40 dias. Mas, em termos de dimensionamento e de volume de processo, esse é o contexto que se utiliza hoje para dimensionamento de plantas de biogás. Como a gente não trabalha em sistemas de batelada, não tem outra forma de fazê-lo senão desta forma. A gente tem que admitir como premissa que a biomassa que entra, ela vai sair depois de 40 dias, a partir do momento que eu tenho um volume de processo X. Certo. Sempre que troca a biomassa é feita uma limpeza, algum tipo de mudança no processo? Não, nunca é feito limpeza, em teoria. A gente projeta o nosso sistema para que não seja necessário fazer limpeza dos nossos tanques. Por quê? A partir do momento em que eu tenho que fazer limpeza de processo, eu tenho que parar o meu reator, eu tenho que parar a minha planta ou aquela unidade específica. Parando um reator, eu vou ter perda em geração. A partir do momento que eu tenho perda de geração, eu tenho perda financeira. Então, os nossos projetos, eles são pensados e projetados para que não se tenha paradas. Hoje, a gente trabalha com, no mínimo, 95% de uptime. A gente chama de uptime, que é o tempo operacional da nossa planta. Basicamente, é isso que a gente utiliza. Em termos de operação, é claro que pode acontecer, conforme eu comentei anteriormente, mas a gente busca sempre o entendimento de não parada. Por isso que a gente trabalha com sistemas de agitação contínua, para que não tenha deposição de material, decantação de material, e que isso não venha a acontecer. E em termos, respondendo a outra pergunta que eu acabei não respondendo, cada tipo de biomassa, ela vai ter uma condição específica, e ela precisa de um dimensionamento específico para o seu sistema. Então, no nosso caso, a gente vai ter uma codigestão de diferentes biomassas. A gente chama de processo de codigestão, quando a gente mistura mais do que uma biomassa. E aí tem o seu ciclo, o seu tempo de digestão específico para isso. É claro que, para ter esse entendimento, vários testes, várias pesquisas e vários desenvolvimentos foram realizados para se chegar num tempo de retenção ideal. Porque a biomassa orgânica era assim, eu posso deixar ela lá por 200 dias que ela vai estar produzindo gás. Só que talvez 200 dias não sejam interessantes financeiramente. Então, a gente tem que chegar no equilíbrio do melhor tempo de retenção para que a gente tenha a maior eficiência dessa conversão da matéria orgânica em biogás. Essa mistura de matéria orgânica se torna positivo ou negativo de alguma forma? Em alguns casos positivos e em alguns casos pode ser negativo. Aí depende muito do tipo de biomassa que você tem disponível. Mas, normalmente, a codigestão de biomassas acaba trazendo um incremento na geração, um aumento na eficiência de conversão do nosso material. Perfeito, muito obrigado. Mais uma.
Primeiro, boa tarde. Obrigado pela apresentação. Eu fiquei com uma dúvida em relação aos inertes ali que tu comentou, né? Embalagem plástica e tudo mais. O destino final desse primeiro momento e se, como tu comentou, tinha pesquisa, né? Se tem algum tipo de ideia de aproveitar também esses resíduos de alguma outra forma, reaproveitar e também transformar esse plástico em algum tipo de energia. Não, hoje na planta não está sendo considerado isso, tá? Então, todo material que é separado, principalmente embalagens, né? A fração inerte, o que está contida na biomassa, que ela passa pelo processo e vai para a digestão, ela acaba sendo embutida no fertilizante depois. É muito difícil fazer a separação dessa fração. Mas a fração que é separada em relação a embalagens especificamente, isso tudo vai ser, é óbvio, segregado de forma corretamente e destinado depois possivelmente para coleta seletiva ou para reciclagem em alguns casos. Mas não tem previsão de utilização ou para queima, cogeração, alguma coisa nesse sentido, não. Não é o foco da planta estar fazendo o aproveitamento desse tipo de material. Bom, obrigado pela apresentação e eu tenho duas perguntas. A primeira é referente ao... Dada a certa heterogeneidade da tua matéria-prima, como é que vocês fazem o controle do biofertilizante? O controle nutricional, né, dado para onde vai ser vendido. E na etapa de hidrólise, se tem alguma adição de algum composto ou é hidrólise natural mesmo ali no reator? Perfeito. Sobre a hidrólise, a gente hoje não está prevendo a utilização de enzimas, né, apenas com o processo em alta temperatura, com um curto período de tempo, a gente entende que será suficiente para fazer o auxílio, né, o auxiliar na degradação das biomassas que a gente vem recebendo. Porém, a gente está visualizando outros tipos de biomassa que podem ser necessárias à utilização de algum tipo de enzima, algum aditivo químico para acelerar esse processo de hidrólise. E aí existe hoje a predisposição de fazê-lo, né, de fazer essa dosagem de outros aditivos ou de outras enzimas que possam vir auxiliar ao processo, mas no projeto base não está sendo prevista a utilização. E a segunda pergunta é em relação ao controle do fertilizante, né? Bom, isso são controles diários, né? Tudo que entra na planta é controlado e tudo que está saindo da planta é controlado. Então, são análises diárias que são feitas e essa blendagem do meu material, ela vai ser realizada conforme a característica do meu digestato final, né? Que isso sim, quando a gente trabalha com uma heterogeneidade muito grande de fontes de biomassa, a gente vai ter sim a diferença no composto final. Então, essa é um dos controles de processo que serão realizados para que a gente tenha um biofertilizante, né, um fertilizante orgânico, o mais homogêneo possível na nossa saída de processo. Encerramos? Gente, obrigado. Se alguém ficou com mais alguma dúvida, por favor, vou deixar aqui meu contato de novo para vocês. Qualquer coisa, me procurem, eu fico à disposição aí de todos. Pessoal, vamos dar uma pausa aí de uns 20 minutos. Voltamos às 4 horas para o último painel. Tem um cafezinho esperando a gente ali. Valeu.